Olá, amigos, estamos iniciando mais uma vez o nosso ACS na Santa Cecília TV, programa da Associação Comercial de Santos aqui na Santa Cecília TV. Nosso convidado de hoje, super especial, amigo de longa data, não muito, né? Senão vamos dizer que nós somos velhos, uns anos, talvez, 4, 5, 6, um pouquinho mais, quem sabe, Ricardo Mesquisa, empresário e presidente da Associação dos Empresários da Construção Civil na Baixada Santista. Ricardo Mesquisa, falei certo a sigla? Certinho? A sigla falou, tá? Certinho. É um nome complicado, mas é longo, né? Associação. É Baixada Santista inteira. A ideia era Baixada, né? Mas hoje está muito mais regionalizada e aqui na cidade de Santos. É verdade. Aliás, tudo bem com você? Faz tempo que a gente não se vê, né? Quase nada. Semana passada nos vimos pouco, né? Dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Aliás, foram encontros importantes. Destacar primeiro, antes da gente entrar na área da construção civil, que é um setor importante e fundamental, principalmente na recuperação da economia, você já nos acompanhou em outros programas, por intermédio da Associação Comercial de Santos, da Secob, dos senhores da Unisantos, nós criamos o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos, Condeção. O que é o Condeção? É um órgão para estimular o desenvolvimento econômico, o próprio nome já disse. E um dos parceiros de primeira hora foi a Secob. E ao longo da última semana, esses 4 parceiros se reuniram com vários candidatos para ouvir as propostas dos candidatos e nós entregamos, numa solenidade antes, nossas propostas para que integrem as respectivas plataformas dos candidatos e do futuro prefeito, um deles será o futuro prefeito. Então, a semana que passou, por isso que nós nos vimos quase que diariamente, nós ouvimos os candidatos. Condesan, hoje é uma realidade, né? Que era um sonho, hoje é uma realidade nossa, né? Puxa vida, é um negócio que quando eu tive contato com o Condesan, com o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, que é a origem é Maringá, né? Isso. A origem houve um case de sucesso lá. Isso. E a origem é Maringá, né? Isso foi no ENIC, Encontro Nacional da Indústria e Construção, em 2012. Eu imediatamente, junto com meu sócio Renato, nos apaixonamos por esse assunto. Puxa vida, esse é um negócio que será que a gente consegue implantar em Santos? Não é um mundo perfeito, mas a gente precisa pensar num universo muito mais abrangente do que só no nosso negócio. Porque se a cidade não andar bem, todos os negócios vão mal. No fundo, você sentiu, vamos ver se eu consigo traduzir o seu sentimento naquela oportunidade, foi um grupo grande de empresários, o pessoal da tribuna foi também, você sentiu a necessidade da sociedade civil participar, não é isso? Essa é a essência da questão? Claro, sem dúvida. Chega de deixar na mão deles, alguns bons, outros ruins, mas a verdade é essa, né? A verdade é que a sociedade civil precisa aprender a participar das decisões que são tomadas pelos eleitos, senão nós vamos pagar o preço. Porque se não houver um planejamento a longo prazo, como a gente faz nas nossas empresas, como as pessoas que são do setor privado tentam projetar o seu crescimento a longo prazo, a gente não sai do lugar, né? E esse conselho convoca toda a sociedade civil para participar deste planejamento. Então, nós estamos em formação, por enquanto são as 4 entidades e outras que estão nos grupos de trabalho. Mais 2 querendo entrar, você sabe disso. Você veja que está sensibilizando a sociedade civil. Eu acho que isso começa a ser convergente, porque não é possível que as pessoas não tenham vontade de participar e de definir os rumos da nossa cidade. Os eleitos, eles têm as suas prerrogativas, né? Governar é definir prioridades, mas nós precisamos ter um negócio a longo prazo. Vou dar um exemplo aqui que a gente saiu no jornal essa semana. Poxa vida, que até do amigo nosso, o complexo de Andaraguá. Nossa. 15 anos para sair do papel e teve um último revés agora. Só para traduzir, é o aeroporto de Praia Grande. O aeroporto de Praia Grande, carga e passageiro, mas principalmente com foco na carga, né? É um negócio que chega a ser surreal. Se você, num evento internacional de projetos de desenvolvimento, fala, 15 anos para ser, as pessoas não vão acreditar. Isso não existe, né? Isso não existe. Não existe. E é uma necessidade, era uma fonte de emprego, era uma fonte de oportunidades, claro, fonte de recursos para a região, não é isso? E depois o setor privado, ele não faz nada que não esteja respeitando a lei, a legislação. O problema é a legislação, que atrapalha. Burocrática. Nós temos aí uma burocracia muito grande. Um envolvimento do Ministério Público que talvez, quem sabe, possa ser proativo para a gente reduzir um pouquinho essa burocracia. Eu acho que as coisas podiam caminhar paralelamente
para você ter um objetivo comum, que é o desenvolvimento da região. É verdade. Aliás, já tivemos, vale lembrar, acho que o sobrenome era Beltrão, o primeiro nome era Hélio Beltrão? E ministro era o ministro da desburocratização. Era Hélio Verdade. Beltrão, eu sei que o sobrenome era Beltrão. Eu acho que é esse mesmo. Isso nos entrega, né, para o telespectador, a nossa cidade, além dos nossos cabelos brancos, né? Não, mas espera um pouquinho. Nós temos sempre, a saída que eu sempre dou para os cabelos brancos. Cabral descobriu o Brasil em 1500. Nós nunca tínhamos nem pensado em nascer, mas nós sabemos que foi ele. A história está aí, é para ser lida. Mas só para resumir rapidamente o Condesan, para o telespectador sentir a importância desse órgão, ele segue um roteiro que foi a partir da cidade de Maringá. Então, no primeiro momento, nós contratamos a assessoria do ex-prefeito de Maringá, o Silvio Barros, da executiva Márcia Santin, e eles estabeleceram um script para nós, e a primeira parte era a formação de grupos de trabalho. Esses grupos iam se reunir e apresentar propostas para o futuro prefeito. Com um detalhe, propostas, mas tendo na essência o planejamento de longo prazo. E o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento, tanto que um dos 9 grupos era o desenvolvimento econômico. Agora, o que me chamou a atenção, Mesquita, e eu queria ouvir de você, foi a espontaneidade da adesão. Claro. O que eu recebi, e você também, lembra que você me ligava? Márcio, fulano quer participar, Márcio, fulano quer participar. Quantas? São 9 grupos e o resultado foi espetacular. Eu acho que a gente vai passar por uma curva de aprendizado, né? Nós vamos implantar o conselho de maneira com seu estatuto, seu regimento interno, e vamos começar a vivenciar, né, o conselho. E as pessoas vão começar a se aproximar dele, das entidades, das entidades de classe, as associações de bairro, clube de servir, etc., universidades, esse grupo que acho que vai começar a se envolver de maneira até apaixonante, que nós vamos ter que ter um controle de rédea, porque as coisas não podem ser passionais, elas têm que ser racionais, né? Perfeito, perfeito. E nós vamos passar por essa curva de aprendizado. Agora, não há como a pessoa não se envolver num projeto desse. Detalhe importante, quando começar a participar. Um detalhe importante, quando ele diz que nós estávamos nos vendo um dia assim e outro também, então esses 9 grupos prepararam principais desafios e oportunidades. Perfeito. Foi isso. Nós fizemos um book, fizemos uma solenidade lá na Associação Comercial, junto com os nossos parceiros, Secob, Unisantos e Senhores, e entregamos para cada candidato esse book com as propostas desses 9 grupos de trabalho. 9 grupos de trabalho. E aí, a semana passada, nós começamos a ouvir, entregamos, demos um prazo aos candidatos para estudarem aquele book, e a semana passada nós começamos a ouvir os candidatos sobre o compromisso dele em relação àquelas propostas e oportunidades do grupo de trabalho. Nós vamos fazer o primeiro intervalo. Na volta, nosso Ricardo Mesquita vai falar o que ele sentiu nesse encontro com os candidatos ao longo da semana passada. Voltaremos em instantes. Olá, amigos, voltamos com o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Nosso convidado de hoje, Ricardo Mesquita, ele que é presidente da Secob. Terminamos o primeiro bloco, Mesquita, falando sobre esse encontro que aconteceu entre os 4 players, os 4 criadores do Condesan com os candidatos. Você participou de todos. O que você sentiu dos candidatos? Eu acho que é tudo muito novo, né? Eles estão começando a entender que vai haver uma participação muito mais decisiva da sociedade civil dessa maneira do que no passado, né? Então, é uma maneira também a gente cobrá-los, né, do cheque em branco que é recebido quando ele é eleito. E, às vezes, a gente nunca, como sociedade civil, teve um instrumento de cobrança. E eles também vão passar por uma curva de aprendizado, né? Então, a gente começa a entender que eles também vão ter que ter sensibilidade evidente que não vão resolver o assunto da nossa cidade, da região do Brasil, em 4 anos. Mas por isso nós falamos, por isso planejamento. Né? Nosso planejamento vai até 40 anos, né? E, às vezes, como a gente vive numa estrutura política, partidária, que já vem de anos, que a gente entende que ela falta uma participação da sociedade civil, então eles também não estão tão acostumados a ter, vamos dizer assim, esse diálogo com a sociedade,
de maneira produtiva e de uma cobrança efetiva. Você sabe, vamos ver, a sensação que eu tive ao longo desses encontros com os candidatos, e aí não vamos falar nomes, Claro. porque já estamos em período eleitoral, mas me chamou a atenção, pelo menos 2 ou 3, mas um deles me chamou a atenção, e você sabe, Verdade. E você sabe que esse pegou o nosso book e leu inteirinho, não, esse né? ele entendeu, é um modelo de participação. Você sentiu isso? Que claro, falou, esse claro, leu, né? Claro, claro. O outro já disse, não, eu li. Um que falou do Porto também nos mostrou um bom conhecimento, não é isso? Bastante profundo. Mas é um processo de aprendizado, Essa né? está certa. Eu acho que nós vamos vencer essas etapas. Gostaríamos, né, que isso fosse uma velocidade maior, né? Para não acontecer o que aconteceu com o aeroporto de Praia Grande, né? E as pontes? Quantas pontes a gente teve projetadas aí, desde Prestes Maia, né? Desde Prestes Maia. Quer Parece dizer, que a primeira, se não me falha a memória, é 1950, não é isso? Quer dizer, mas, então essas coisas não podem acontecer. Parece que, a gente, um pouquinho de conhecer do Brasil aí, dos estados aí, que tem alguns lugares que a gente não acontece isso, as coisas saem com um pouquinho mais de rapidez do papel. Né? E nessa implantação... E ressaltando, por favor, nada fora da legislação. Sim. Um empresário que põe dinheiro no empreendimento, desse vulto, de qualquer vulto, ele está completamente dentro da lei. É verdade. Agora, o importante destacar também que a criação do Condesan, nós demos sorte e, ao mesmo tempo, foi uma pressão violenta. Porque nós tínhamos que correr. Por quê? Porque nada contra o atual prefeito, mas como o atual prefeito não tem direito à reeleição, com certeza teremos um novo prefeito, né, à frente de Santos. Então, nós precisamos preparar todo esse projeto, todo esse book, para integrar os candidatos antes das eleições. E o nosso calendário era muito curto, foi uma loucura, né? Foi um período de 30 dias, mais ou menos, que esses grupos de trabalho desenvolveram um resultado muito, muito positivo. Você acompanhou atentamente o trabalho dos 9 grupos, esse eu tenho certeza que você leu tudo. O que te chamou? Qual foi o grupo que mais te chamou a atenção? Gestão pública, um grupo importantíssimo. Desenvolvimento econômico, que tinha de integrante era brincadeira. Tinha turismo, tinha segurança, tinha educação, né? Arquitetura, urbanismo, planejamento, né? Exato. Qual foi o grupo que mais te chamou a atenção? Eu tenho que falar daquele que eu participei um pouco, que é o de planejamento e urbanismo, né? No terceiro bloco nós vamos falar da Constituição Civil, ainda não cheguei lá. Então vamos lá. O que me chama a atenção, bastante assim, é o assunto da inovação, que é um negócio que a gente começa a participar, e é um assunto apaixonante, porque é um negócio que a gente, às vezes, o cara dá uma viajada para Marte e você tem que puxar a linha do cara para aterrissar, mas olha, as coisas podem acontecer dessa maneira, né? Então, eu acho que esse grupo de inovação... inovação e tecnologia, né? E assim, eu não sou um cara muito versado em TI, né? Às vezes eu tenho, minha filha, vem, resolve isso aqui para mim no celular, no computador, né? Que a gente não tem essa facilidade que essa juventude tem. Nossa Senhora, a velocidade. E algumas coisas de inovação, que estou falando conceito amplo, não específico, são bastante interessantes. Você sabe que você me lembrou um momento importante, por coincidência, Besquisa, aqui nessa casa. Todos vocês sabem, eu sou jornalista e numa oportunidade, eu fui criado com minha mãe sempre falando sobre Dom Helder Câmara, que foi cardeal arcebispo de Recife e Olinda. Um santo, minha mãe sempre dizia. Um dia nós fomos a Recife e tivemos a oportunidade, casualmente, de encontrá-lo no aeroporto, e ele veio aqui, recebeu o título de doutor honoris causa. E eu fiz... Pela Unisantos? Aqui, pela Unisanta. Unisanta? Legal, aqui nessa casa. Aqui, eu vim e fiz uma entrevista de uma página à tribuna com ele. E no final eu fiz uma pergunta para ele. Ele combateu muito o governo militar, a ditadura militar, então, de certa forma, ele era perseguido, pressionado. E na Igreja Católica, um rito em que o Papa pode nomear você, Besquisa, cardeal, sem que ninguém saiba. Sem que ninguém saiba. Puxa vida. Sem que ninguém saiba. Chama cardeal in pectoris, cardeal no peito. Só fico sabendo eu e você. Por quê? Se eu divulgar, você vai ser mais perseguido ainda e vai demonstrar que a igreja está apoiando uma pessoa que está combatendo o governo. Então, é cardeal no peito. Então, eu fiz a longa entrevista com ele
E no final eu perguntei para ele, Dom Helder, o senhor foi nomeado cardeal in pectoris? Ele disse, meu filho, a entrevista acabou. Que Deus lhe abençoe. Que era um segredo dos dois. Mas por que eu puxei o Dom Helder? Porque ele fez uma entrevista, apesar daquele tempo difícil, Besquiza, exalando otimismo. Aí eu perguntei, mas Dom Helder, de onde vem tanto otimismo? Ele me respondeu, você já viu a velocidade com que as crianças aprendem a mexer nas novas tecnologias? Contei toda essa história para ir ao encontro do que você falou, das tecnologias. Você tem que chamar a criança, né? Impressionante a facilidade com que eles dominam, né? Quando a gente fala de inovação... Desculpem me alongar, mas essa história foi fantástica que aconteceu aqui dentro. Eu faço a seguinte comparação. No nossos tempos de garoto, o filme de ficção científica que foi muito impactante, em 2001, Odisseia no Espaço. Sim. Que tinha aquela nave, que um astronauta estava lá, a nave dominou o computador da nave, a inteligência artificial da nave, hoje, né? Dominou a nave. E a quantidade de memórias que tinha aquele computador era exatamente aquele, mesmo do relógio, que a gente jogava de batalha naval. Não sei se você se lembra disso. Batalha naval, sim. No relógio. Submarino, então, destroyer. Veja como é que hoje nós estamos memória na nuvem, um negócio que a gente voa, né? E só para fechar esse assunto, eu fui no ENIC, foi em Brasília. E tinha um cara... O que é o ENIC? Encontro Nacional da Indústria da Construção, que é promovido pela CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é a incentivadora desse projeto Futuro da Minha Cidade, na qual estamos participando, e a cidade de Guarujá também está montando o seu conselho. Perfeito. E foi uma pessoa falar sobre futurismo. Puxa vida, o cara falando para a gente, para você guardar o número de informações que ele colocou e a velocidade que as coisas vão se comportar aqui para frente, é um negócio de louco. Ninguém piscava na plateia e só se via o cara falar. Nós vamos para o segundo break, mas antes eu vou lhe dizer, até pouco eu vi também, outra coincidência, vi a palestra aqui dentro da semana do Jovem Empreendedor, da nossa CS Jovem, eu vi uma palestra aqui dentro, em que o palestrante disse o seguinte, alguns anos atrás, entre as 10 maiores empresas do mundo, 6 eram empresas de petróleo. 6 eram, as 6 primeiras eram da empresa. Aí ele disse, agora não há nenhuma petrolífera entre as 10 e as 6 primeiras são da área de tecnologia. Voltaremos em instantes com o terceiro e último bloco, e aí sim, já falamos muito do Condesan, vamos falar da construção civil, uma fonte de emprego e de desenvolvimento para a cidade. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso Acesso na TV, convidado de hoje, reitero, o amigo de longa data, não muito, Ricardo Besquiza, ele que é presidente da Secob. Durante 2 blocos falamos sobre o Condesan, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos, que está indo de vento em popa com a participação da Secob, senhores, e também da Unisantos, além da Associação Comercial de Santos. Mas a Secob, especificamente a área da construção civil. Vamos falar um pouco de construção civil. Você que, aliás, participamos juntos também, você veja que temos ligados, né? No CMDU, de várias reuniões. Várias vezes. Qual é o cenário hoje da construção civil? A Baixada Santista, já que a Secob é regional, mas principalmente em Santos. É interessante que hoje a gente vive um momento de recursos para financiamentos enormes. Tem muito dinheiro, é isso? E extremamente baratos, em comparação àquilo que a gente já viveu. Porque a taxa de juros? A taxa de juros caiu, né? Está controlado. Então, a oportunidade de você ter um financiamento hoje numa instituição bancária é extremamente facilitada. Seja ela banco privado ou banco estatal, né? Que quem comanda, quem tem a maior fatia de financiamento imobiliário é a Caixa Econômica Federal. Não há como não ratificar isso. Então, você com uma taxa de juros de 5% a 7% ao ano, entre spread bancário e correção juros baseados em IPCA, em TR, é extremamente favorável para quem pode comprar o imóvel. Outra coisa, o dinheiro no banco, ele já não rende mais como rendia antigamente. Pelo contrário, em alguns casos está dando prejuízo. Pois é. Né? Então, as pessoas que têm oportunidade, né, que estão num setor que ainda não foram afetados pela pandemia, é um bom momento para o cara
fazer ou tirar o dinheiro do banco e comprar uma unidade imobiliária que estava nos seus planos e com a pandemia ou com aquele, evidente, com aquele receio que todo mundo tem ou de perder o emprego, ou a pandemia me afetar de uma maneira diferente, eu ficar doente, aquelas coisas que a gente pode acontecer, e não saber qual é a data da retomada. A retomada ela vai vir lenta e gradual. Né? Mas o mercado me parece que já dá sinais de aquecimento, já há algum tempo, né? Então, na verdade é assim, esse aquecimento do mercado não é de novas unidades lançadas. São unidades represadas. Represadas e em estoque, Sim. Né? Que isso é que está movimentando mais, vamos dizer assim, do que os novos lançamentos. Até porque os empreendedores também, quando começaram a pandemia, vamos esperar um pouquinho para as coisas acomodarem. Nós hoje estamos sofrendo um aumento de materiais, dos insumos básicos, que a gente precisa tomar um cuidado quando fazer o lançamento para botar preço no imóvel. Porque a gente tem, todo mundo que é empreendedor imobiliário, que tem alguns cabelos brancos igual a gente, né, tem medo da inflação que a gente viveu. Você se lembra que em 89, 90, antes a gente ter democracia plena no Collor? Eu ainda não era nascido. Poxa vida, nós tínhamos uma inflação de quase 100% ao mês. É verdade. O telespectador imagina o seguinte, nós vamos começar um mês, sempre falo isso, com 100 dinheiros. No final do mês você só tem 10 dinheiros. Não lembro qual era a moeda? Sim. Cruzado real cruzado. E aí, se a gente for voltar, nós éramos... Cruzeiro Novo. Nós fomos até fiscal do Sarney, lembra? É verdade. Fiscal do Sarney. Puxa vida. Supermercado, não pode fazer a remarcação e tal. Ameaçava, dava até ordem de prisão. Nossa, dava cada confusão. Mas, voltando então, acho que essa retomada ela vai ser lenta e gradual. Em alguns lugares do país, é evidente que você tem uma faixa de renda maior, que na cidade de São Paulo, por exemplo, que essa tem uma movimentação maior, mas é um mercado definido, não é para todo mundo, né? É um mercado que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior do que a maioria das pessoas. Agora, você falou em estoque, eu falei represada, você falou estoque, que é o termo correto. Agora, e novos lançamentos? Eu tenho visto novos lançamentos também, mas já tenho visto, até de colegas nossos tem. Claro, né? Mas como é que é a indústria imobiliária? Ela varia, entre você comprar um terreno e entregar o prédio, é de 3 a 5 anos, dependendo do recurso que a pessoa tiver, dos problemas que ela enfrentar para aprovar projetos, essas coisas todas. Então, é um negócio a médio e longo prazo. Normalmente, os pequenos e médios empreendedores aqui da nossa região, excetuando esses 2 ou 3 que são os maiores, ele faz um prédio, quando está terminando um prédio, ele começa outro, né? Ou 2 prédios ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente vê, está vendo, há uns 5, 6 anos atrás, os empreendedores, eles diminuíram o ritmo, né? Terminaram suas obras agora, compraram terreno e estão começando novos empreendimentos. Então, é aquele ciclo que está recomeçando. E eu acho que é bem oportuno, porque nós vamos ter essa retomada nesse mesmo time, né? É difícil você surfar a onda na hora certa. É verdade. Isso ele foi um recado, surfar a onda na hora certa. Outro dia ele teve a coragem de dizer que é surfista também. Não, mas olha, agora eu vou fazer aqui um testemunho. Mostrou, tem lá, não sei se é foto, se é montagem, mas aparece ele surfando na onda. Com essa tecnologia toda... Tudo bem, sem problema. Com essa tecnologia toda, hoje a gente tem que desconfiar disso, né? É verdade, não. Além de... é surfista e foi um bom jogador de futebol, tem história, tem registros que comprovam isso. Mas continuando ainda na construção civil, nessas reuniões com os candidatos, você disse a um deles, não, nós precisamos de ajustes, precisamos ajustar algumas coisas. Qual é o grande ajuste que hoje sonha a construção civil? Para a gente mandar um recado para os candidatos. Olha, nós temos 2 assuntos que nos atrapalham muito hoje, né? Quando você quer construir um pouco a mais, assim, vamos dizer assim, a mais em área construída, como manda a lei em alguns lugares da cidade, você compra uma outorga onerosa do direito de construir. Você paga para construir a mais. E nesse momento... isso? Isso. Por favor. E nesse momento, essa outorga, ela está sendo... que você paga logo quando você aprova o projeto. Então, nós estamos levando ao poder público o seguinte, a Prefeitura Municipal de Santos, que é mais interessante a gente investir esse dinheiro na obra do que, nesse momento, entregar para o município, pagar para o município, e a gente quer apenas um parcelamento disso, não estamos discutindo o valor. Nós
Nós estamos discutindo forma de pagamento. Concorda com a outorga, mas quer uma outorga forma de pagamento diferente do que é hoje. Vou vender uma área a mais, então estou pagando por ela, só que nós precisamos desse fôlego para pegar esse dinheiro e jogar no início de obra. Porque início de obra é um dos insumos mais caros da construção, que são as fundações e a estrutura. Por isso que a gente está solicitando isso para a prefeitura. O outro negócio que nós estamos conversando também é que você, quando vende para o seu cliente, você vende num contrato particular de compra e venda. Né? Sim. Que a escritura só vem após a obra. Só vem após a quitação. Né? Terminou a obra, o cara quitou os pagamentos com a construtora, incorporadora, você está livre para dar a escritura para ele. Só que, nesse momento, as pessoas não fazem escritura, elas deixam para fazer depois. E aí... nós comentamos isso numa das reuniões do Codesan. O IPTU, ele ainda está direcionado para a construtora, porque não tem escritura do imóvel. Que a pessoa não passou para o seu nome o imóvel. Exatamente. Aí ela tem uma dor de barriga ou qualquer problema que possa acontecer, vai para a dívida do imóvel, em nome da construtora. Que é acionada a construtora. E a gente tem que provar para o juiz que nós não somos... Os donos, de fato. Porque existe um compromisso particular ainda de que é um documento que é válido. Perfeito, né? Perfeito, sem dúvida. Feito em cartório. E aí, o que nós estamos solicitando? Que haja um compromisso da prefeitura de, se houver um caso que vá para a justiça, como ocorre por causa das suas cobranças, que esteja junto do proprietário de fato do imóvel. Sim, né? sim. Porque se não tem esse negócio de penhora online, você é penhora das contas online da tua empresa, das tuas contas pessoais, e você não é o devedor. Isso gera um transtorno jurídico enorme para a gente. Infelizmente. É só para citar, quando for fazer alguma ação jurídica, além da construtora, o dono efetivo da propriedade. E aí, em juízo, fica comprovado que o dono é ele, claro. Ele que paga o seu IPTU, né? Claro. Infelizmente, o programa acabou. Mas os seus dois recados finais estão aqui gravados. Eu agradeço. E eu acho que um dos candidatos se mostrou bem sensível a esse acho que todos eles estão sensíveis. Só que a velocidade que a gente necessita como sociedade é uma. E a velocidade do poder público é outra. Mas olha, eu queria agradecer extremamente o convite do Márcio, da Associação Comercial. Me sinto parceiro, você é da casa. Me sinto muito honrado e estar sempre com você, esse amigo de longa data. É verdade. E agora eu dou depoimento. É surfista e foi bom jogador de futebol. Pesquisa, um abraço, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tem que dar soquinho. Isso aí. Fique conosco, um abraço e até a próxima.